E agora, para a gente concluir, eu não podia deixar de falar, né, sobre a indústria mundial de games, né, os super jogos, os super games que estão aí, e também de um assunto extremamente importante, que é a gamificação mundial metaversal, incluindo a realidade estendida. Então, vamos pensar um pouco e ver o que está acontecendo. Aqui eu trago informações que são públicas, que todo mundo conhece, né? Que a Microsoft, ela é vamos dizer assim, um dos principais parceiros de tecnologia para metaverso. Da mesma forma que ela é um grande player de mercado na área de jogos, né? Toda a linha Xbox há muito tempo, e ela teve um dos primeiros. Veja, se vocês acompanharam, né, o Windows, a evolução do Windows, desde os primeiros Windows a gente tinha alguns jogos que estavam lá, e ela sempre colocou, disponibilizou alguns de graça e outros que, por exemplo, jogos de você aprender a pilotar avião e etc., já vinha lá, né, há muito tempo. Eu esqueço o nome desse jogo, mas ele ainda hoje tem, só que agora numa versão mais avançada, mais evoluída, mais para nível de simulador. E a gente vê que a Microsoft, ela, nessa corrida do metaverso, ela fez recentemente uma aquisição, ela teve a maior aquisição da história, né, da Microsoft. Ela comprou a Activision por 68,9 bilhões de dólares. Por quê? Porque a Activision é um fabricante de videogame que tem módulos prontos, estruturados para metaverso. Então, ela trouxe isto. E olha, quando nós estamos falando de 68,9 na data aqui, era aproximadamente 378 bilhões de reais. É muito dinheiro, minha gente, muito, pela compra de uma empresa, tá? E esse acordo que ela trouxe, né, e nas N propagandas, divulgação, entrevista, porque isso agitou o mercado, o CEO, né, da Microsoft, o Satya Nadella, ele fez várias declarações, etc., mas ele vai, teoricamente, né, numa linha de pensamento que contraria a visão da Meta, Facebook. Porque ele diz o seguinte: metaverso só vai ter emoção, sabor, funcionalidade, imersividade à medida em que ele simular a vida real. E a vida real é um jogo. Nós, seres humanos, somos competitivos por natureza. Nós lutamos e vivemos para sobreviver, para ter um lugar ao sol, para estudar, para poder progredir no nosso trabalho, nas nossas iniciativas empresariais. Nós somos competitivos, nós somos combativos, nós precisamos do game. É por isso que as ferramentas hoje corporativas estão incorporando cada vez mais, inclusive as ferramentas de mercado, que os softwares, as propagandas estão sendo, né, gamificadas. Os desafios dos bancos já com os consumidores, hoje aqui no Brasil, dizendo assim: olha, entra nesse jogo, faz isso, compra tanto com cartão de crédito, considere tantos pontos, ganhe isso, ganhe aquilo. Essa gamificação já está chegando na nossa vida cotidiana. Então, aqui, é muito importante a gente dizer que esta aqui foi uma indústria, né? A indústria do game, ela é muito antiga, ela é tão antiga, ou talvez ela é tão antiga, eu posso afirmar, quanto eu falo na computação gráfica. Desde que começou, aliás, até um pouco antes da computação gráfica, quando a gente já tinha jogos feitos por interface de caractere. Já havia em mainframe joguinhos que você brincava no mainframe, né? Eu brinquei um pouco com isso lá atrás, né? Estou falando na década de 80, 70, 80, um mainframe que você tinha no comecinho de 70, né? Vamos dizer assim. Aí os mainframes ainda não tinham os monitores coloridos, era um monitor monocromático.
E a gente começou a ver, a gente começou a ter monitor colorido na década de 80, né? Depois, você pode, o próprio IBM PC, quando surgiu, ele surgiu com monitor monocromático, 81, o IBM PC. E as interfaces gráficas só vieram depois. E para o mainframe veio um pouco depois ainda. Então, a gente começa a ver que os jogos já existiam ali, né? O Apple da época, né? A gente tinha jogos na plataforma Apple, tá? E aí eu estou mostrando coisas que são realidade. Essa indústria ela foi pujante e continua pujante. E ela é tão importante hoje que a própria Microsoft está levando esses padrões para a sua plataforma de metaverso, que chama hoje Mesh. A plataforma de metaverso da Microsoft é a Mesh, e que ela habilita, dentro dela, ela tem o Microsoft Teams, que é a sua videoconferência, que hoje já permite que você tenha avatares participando com imagens de pessoas por câmera de vídeo real. Eu tenho avatares participando em reuniões de grupos, tá? Então, aqui a Microsoft é partidária desse aspecto da gamificação, e a gente vê que essa é uma indústria bilionária, né? Trazendo dados aqui recentes, né? Eu estou falando de 2022, a previsão de jogos atingir um patamar de 300 bilhões de dólares. Isso aqui foi levantado pelo IDC e análise pela empresa de consultoria Century. Eu estou fornecendo o relatório completo aqui para vocês, quem quiser entender esse mundo aqui, né? E ele traz na sua síntese algumas coisas, a evolução disto, e veja que a pandemia também ajudou esse mundo a crescer, porque durante a pandemia o pessoal em casa tinha uma diversão jogando online, e os jogos, a indústria de jogos com isto cresceu, né? Os jogos começaram a ser comercializados pela internet, os custos caíram. Nós temos aí, eu já mostrei aquela fase em que primeiro você tinha lá, você tinha que, para jogar, você tinha que comprar o jogo. Depois, a segunda fase, para jogar, você tinha que participar, e aí era uma parte paga, uma parte gratuita. E até que chega hoje, nessa evolução, onde você ganha para jogar. Os jogos que são lastreados em criptomoedas, em mineração de criptomoedas, pagam para que você jogue e utilize o seu computador. Você é remunerado por utilizar a sua GPU no processo. Isso já falamos em aulas passadas, tá? Então, aqui, olhando essa indústria de jogos, né, na análise, ele diz assim, a indústria agora vale mais de 300 bilhões de dólares, tá? Existe 2,9 bilhões de jogadores ativos no mundo todo. A indústria de jogos da Ásia-Pacífico atingiu uma receita de 72,2 bilhões de dólares. Ásia-Pacífico, nós estamos falando aqui da China e dos países asiáticos. Os jogadores gastam, né, em média, 4,5 bilhões de dólares em jogos de realidade virtual, gastaram, né, entre 2020 e 2021. Há uma forte tendência de crescer para 2022 para frente, porque esses jogos de realidade virtual eles estão começando a aparecer agora. A indústria viu que isso vai estar dando certo, está começando a entrar óculos, vendendo óculos, o cara muitas vezes vende o jogo com o óculos junto, e isso está girando uma indústria fantástica. A Nintendo hoje é avaliada em 85 bilhões de dólares, é a maior empresa de videogame. A Nintendo tem o quê? Da onde vem a Nintendo? Lá da década de 70. A Razer, né? Ela traz uma plataforma, ela pretende investir 7,2 milhões de dólares em Singapura na indústria de games, tá? A Razer é uma fabricante grande de devices como mouses, teclados, dispositivos, fonte de alimentação, de dispositivos de hardware de alta capacidade para gamers, tá? Não sei quem vocês conhecem essa marca, mas ela é muito famosa e elitista. Ela é uma marca de altíssima qualidade de produto para game, de resistência e qualidade. E ele diz assim que o Japão tem mais de 70 milhões de jogadores, ou seja,
é muito interessante ver essa análise aqui, entender o que eles estão falando e para onde caminha isto, obviamente. E agora, aqui no nosso último slide, né, é importante nós entendermos para onde caminha e qual é a visão de mercado que as empresas de pesquisa mostram, onde a junção da realidade virtual, realidade aumentada, junto com essas plataformas sociais, metaversais, está caminhando, né, levando os pilares de design de jogos para metaverso e mostrando, né, aqui a GME, a Grow Wiresy, saber lá como é que fala isso, não importa, mas ela é uma empresa que faz uma análise. Ela diz assim: o metaverso global no mercado de jogos deve crescer para 710,21 bilhões, né, entre 2022 e 2027, em 5 anos. É um volume, realmente, se você olhar só para jogos, é fantástico. Então, minha gente, temos que continuar estudando o metaverso, ver o que as empresas de mercado estão falando, principalmente as que pesquisam tendências, tá certo? E que mostram a evolução desse mercado. Isso aqui é uma coisa muito séria, porque direciona a indústria. E essa indústria de jogos em 3D, em realidade virtual, né, realidade aumentada, realidade estendida, cada vez mais levando para redes sociais e metaversais, é o que desponta aí. Thelma, algum comentário aqui? Você... Maravilhoso. Eu tive bastante novas sinalizações com essa aula. Eu vejo que as próprias aplicações hoje que mexem muito com a parte gráfica, como o Digital Twin, que está restrito à indústria, quando a gente traz assim as pessoas físicas em massa e permite ampliar o consumo dessa tecnologia e, consequentemente, a preparação de profissionais no mercado para isso, fica muito transparente para mim como que o mundo está se integrando. Não é só a gente no físico com o digital, mas é a própria relação das indústrias. Então, hoje, na minha organização, por mais B2B que seja, por mais serenidade que tenha, eu venho trazer uma diversão de jogos, eu venho trazer outras realidades, né? De, de forma de interação com a minha marca, muita informação importante, assim, muito conhecimentos novos. Não sei, posso resumir como um mapa mental, né? Todas essas ferramentas que você trouxe, que tem nome para cada passo que a gente vai dar nessa criação de produtos, serviços e a interoperabilidade entre plataformas, entre acessórios, uma riqueza de aula. Olha, Thelma, eu digo assim, né? Nós precisamos entender que a gamificação, essa parte, ela tem vários produtos aí no mercado, e tudo que é a realidade, toda vez que você desenvolve uma tecnologia, para que ela progrida, é necessário que haja aplicação, que o mercado entenda e que haja aplicação. Quando o pessoal começou a descobrir o que era possível fazer com realidade virtual, com realidade aumentada, com realidade estendida, e agora o que pode ser feito a partir de metaverso, nós estamos tendo uma larga experiência, né, prática nesse sentido. Inclusive trabalhos rotineiros, aqueles trabalhos cansativos, à medida em que é possível fazer gamificação computacional a partir de determinadas coisas, o trabalho se torna mais agradável, as pessoas vão para casa mais descansadas, não é aquele trabalho tão extenuante. Então, eles estão aplicando muito esse tipo de coisa para tirar, vamos dizer assim, uma carga psicológica de pessoas que têm trabalhos muito, muito rotineiros, tá? E a automação de várias coisas alivia o trabalho de muita gente. Não vai eliminar o trabalho, mas vai aliviar muitas funções por aí. A inteligência artificial, tudo isso entrando, né? Bom, Estamos prontos para a próxima aula, então?
Pois é, Thelma, nós temos agora um módulo 7, né, onde continuamos com o assunto técnico, falando aí de criptografia, vamos ver um pouco, destrinchar das tecnologias de ledger distribuído, de blockchain, no metaverso, vamos entender um pouco isso, e vamos lembrar que no módulo 8 a gente continua falando aí depois de criptomoedas, etc. Então, agora nós vamos entrar numa coisa que está aí na expectativa do mercado, né? Então, tem aqui toda uma evolução no módulo 7 que a gente precisa acompanhar. Para quê? Para poder levar na junção da realidade virtual que a gente acabou de ver, na questão de todas essas técnicas e softwares para a construção de mundos metaversos, dizer que como é que eu operacionalizo o lado monetário, financeiro do mundo virtual. E aí vem, então, a necessidade de segurança e etc., dos processos de criptografia, das tecnologias que vão dar sustentação ao DeFi, né? a economia descentralizada dentro do processo. Então, no módulo 7, vamos estar tocando nesse assunto em um pouco mais de profundidade. Combinado? Combinado. E você, aluno, deixe seu comentário. Quando você para e reflete o que você aprendeu, como você recebeu essa aula e registra aqui embaixo, é um reforço a mais na sua memória de concluir tantas informações recebidas. Então, não deixa para depois. Antes de desligar, escreve seu comentário sobre o que fez diferença para você nessa aula. E a gente se vê no próximo módulo com o professor João Pérez para falar criptografia, DLT e blockchain. Até já!